1 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia que permanecesses em Éfeso para advertires a certas pessoas que não ensinem doutrina diferente, nem se ocupem com fábulas e genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação na fé em Deus. O fim do mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Desviando-se alguns destes princípios, perderam-se em discursos vãos, querendo ser doutores da lei, mas não entendendo nem o que dizem nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os que se deitam com varões, para os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros e para tudo quanto é contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me haver considerado fiel, pondo-me no seu ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para os que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Esta advertência te dirijo, filho Timóteo, conforme as profecias que anteriormente foram feitas a teu respeito, para que por elas pelejes a boa batalha, conservando a fé e a boa consciência, que alguns, tendo rejeitado, vieram a naufragar na fé, entre os quais Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo capítulo 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que vivamos vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho este dado em tempos próprios. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Do mesmo modo, quero que as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que usurpe autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela, porém, será salva tendo filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante,
sóbrio, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém moderado, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para não suceder que se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. Depois, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, as mulheres sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos alcançarão para si boa posição e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Estas coisas te escrevo, embora esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas como convém portar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se isto instruíres aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te antes na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, que te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreendas asperamente ao ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Mas a que vive em prazeres, vivendo está morta. Ordena, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa,
tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras. Se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo condenação por haverem violado a primeira fé. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda faladoras e intrigantes, falando o que não convém. Quero, pois, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, pois já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em casa, socorra-as, e não seja a igreja sobrecarregada, para que socorra as que são verdadeiramente viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Porque diz a Escritura: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes estas coisas sem preconceitos, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antes do juízo, os de outros, porém, só depois. Do mesmo modo, também as boas obras são manifestas, e as que não o são não podem ficar ocultas. 1 Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos. Antes, os sirvam ainda melhor, porque eles, que se beneficiam do seu bom serviço, são crentes e amados. Estas coisas ensina e exorta. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é soberbo e nada entende, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, contendas, blasfêmias, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens de mente corrupta e privados da verdade, que julgam a piedade negócio. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e laço e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, que afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e fizeste boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos deu o bom testemunho, exorto-te que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, será revelada pelo bem-aventurado e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível,
a quem homem algum jamais viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Ordena aos ricos do presente século que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos e comunicáveis, ajuntando para si mesmos tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando os falatórios profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco.